Boa noite. Boa noite, presidente, vereadores, assembleia que nos assiste. E falar aqui dessa dupla de Pentanha, que hoje está aqui nos prestigiando. Suplente vereador Ives Brandão, nosso prefeito Ney, eterno prefeito de Pentanha. Prazer recebê-los aqui. Ontem com o meu trabalho, meu mandato a serviço do nosso distrito. Particularmente, eu acho o mais bonito da cidade. Presidente, vou cumprimentar também os internautas que nos assistem. A gente hoje consegue aí ter uma audiência muito boa e faz com que o exercício do nosso mandato ganhe áreas de responsabilidades ainda maiores do que já são naturalmente no dia a dia do mandato. Vou resumir a minha fala hoje aos três expedientes que fiz. Um foi um projeto de lei que ainda vai ser votado, e o outro são uma indicação e um requerimento. Fiz um requerimento que vai ser discutido pelo nosso presidente, onde peço para a instauração de um inquérito civil junto ao Ministério Público, da segunda Promotoria de Tutela Coletiva aqui de Barra do Piraí, que tem aí a competência de atuar nos municípios de Valença, Rio das Flores, Vassouras. Uma promotoria muito atuante aqui na nossa cidade. Volta e meia a gente acompanha relatos de inquéritos civis que são instaurados para ajudar na nossa função de vereador, que é uma função de controle externo dos atos do Poder Executivo. E por que tive essa atitude de mandar e pedir a solicitação da abertura do inquérito? Porque desde fevereiro que venho buscando informações a respeito da entrega dos espaços públicos ali do mercado municipal, da feira, dos boxes ali. Já tive 2 denúncias aqui no meu gabinete e outras denúncias que vieram pela internet da comercialização de espaços públicos ali de boxe, da troca de permissionários, sem que seja ao menos respeitado o rigor mínimo que exige a lei de permissão e utilização de espaço público, que é dentro da isonomia, dentro do atendimento ao interesse público. E isso faz com que a gente possa olhar de outra forma a Valença que a gente quer. Porque a feira hoje, o mercado municipal, é um vetor desenvolvimentista para a cidade, é um vetor de empregos, é um vetor cultural da cidade, e a gente vê um espaço muito subutilizado, mal abandonado mesmo, e a gente vê que isso ali, esse mercado paralelo que foi ali condicionado, ele só tem trazido prejuízo para o município. A gente poderia aproveitar muito melhor aquele complexo ali cultural da cidade, desde a rodoviária, passando ali pelos vagões que foram colocados ali, pelas oficinas ali atrás dos vagões, até o mercado municipal. Introduzir ali um espaço, um corredor cultural, valorizar uma das poucas cidades que tem uma estrutura boa, como é a da feira, a tradição de cidades do interior, com a feira ali de produtos, muitas das vezes com orgânico, produtos aí que existe um público muito específico ali. A gente, na época, eu consegui fazer junto com a minha equipe uma estimativa de que todos os domingos ali passem mais de 8.000 pessoas pela feira. Então, é uma marca cultural da cidade, e assim, nós não podemos permitir que isso possa ser deturpado pela mão negra da corrupção, pela dificuldade em se obter um espaço público ali de forma lícita, democrática, transparente. E fiz um requerimento ainda em fevereiro, solicitando os processos de entrega aos permissionários dos últimos 10 boxes, por amostragem, até para que eu pudesse me convencer de que a prefeitura estava atuando ali afastada da pessoalidade ou de outro interesse, seja político, seja financeiro, que não a supremacia do interesse público. E, infelizmente,
Fui procrastinado um primeiro pedido de prorrogação de prazo, eu também regimental esse primeiro pedido, e não tenho qualquer dúvida de que aceitei, não tive qualquer dúvida, só que aguardei até hoje, dia 8 de junho. De fevereiro a junho, tenho certeza que houve tempo para que eles reunissem as informações necessárias. Não o fizeram. Como sei que hoje essa casa é uma casa, né, em que o governo tem a maioria dos votos e da combatividade a seu favor, resolvi escolher a via do Ministério Público, onde vi aqui o líder de governo, nosso presidente, que tomou para a discussão do inquérito, e se ele for indeferido, será encaminhado uma denúncia pessoalmente feita ao Ministério Público. Só que queria levar essa denúncia com um jargão da eficiência dessa casa, mostrando que essa casa é uma casa realmente independente, não virtualmente independente, mas independente nas atitudes, uma casa independente na condução de serviço. E para isso, a gente precisa mostrar com ações realmente eficientes. Mas vamos aos costumes, e aí a gente enfrenta mais essa questão de cabeça erguida. Com relação à indicação que fiz, presidente, é muito frustrante para mim, enquanto vereador, indo já para o meu 4º ano e meio de exercício do meu mandato, topar com problemas que falo desde o primeiro mês que vim para essa casa, vereador Saulo, que é a constante soltura e abandono de animais de grande porte nas ruas de Valença. Eu e o vereador Bernardo temos feito um trabalho de sempre estar juntos ali na região do Espalaúns, São das Palmeiras, Água Fria, e é constante a grita por conta do abandono de animais que ali ficam. Essa semana recebi uma foto do Espalaúns, 5 cavalos soltos nas ruas do Espalaúns, que é um bairro pequenininho. E os cavalos soltos ali, nós todos sabemos quem são os donos, eles afrontam os moradores, falam que não vão tirar, e a prefeitura nada faz. Já tivemos casos tristes de óbito causado por acidentes automobilísticos em Valença, casos tristes ali perto do bairro da Varginha, na RJ 45, no bairro do Cambota. E naquela época a prefeitura falava que não podia fazer nada, que não podia fazer nada. São 4 anos e meio, e até hoje não se pode fazer nada. São 4 anos e meio, e até hoje não se pensou numa solução. São 4 anos e meio, daqui a pouco vão ser 8 anos. E desses 8 anos nós não vamos ver o que a gente vem buscando aqui, que é no mínimo um planejamento para assuntos como esse, que é o abandono de animais. Fico pensando na indicação da lei da vereadora Michele Cabral, que é uma lei que estava analisando essa semana e vi que é uma lei muito completa, uma lei que cuida do bem-estar animal, e no artigo 42 do Código Municipal de Bem-Estar Animal, ele caracteriza de forma muito clara o abandono de animal. Trouxe a lei federal de crimes ambientais, e tenho certeza que se o município não tomar uma atitude num tempo razoável, que eu acho também que nós precisamos acionar o Ministério Público só em casos extremamente omissivos, nós vamos enfrentar essa questão também através da judicialização. Infelizmente, acho que vão ser aí mais 3 anos e meio de muita judicialização, de muitas questões a serem enfrentadas, de ombros dados com o Ministério Público, para que a gente possa aí propor para a cidade um enfrentamento de uma cidade mais justa, uma cidade mais democrática, uma cidade mais inclusiva e sustentável. Quero muito estar à frente desse processo de novos ares para o Executivo Municipal, para poder enfrentar essa e outras questões tão complexas que a gente vê aí e nada está sendo feito. Então, era o que eu tinha para falar hoje. Obrigado, presidente, pelo espaço, a Câmara e todos os vereadores da mesa. E a gente segue aí mais uma hora da virada.